Olá, vamos aqui para mais uma aula, hoje sobre fatoração, MMC e MDC. Então, o que é a fatoração? É você decompor os números naturais em fatores primos. Que a gente viu na outra aula que você pode ter números compostos e números primos. Então, na verdade, é que os números compostos, você consegue reescrevê-los como uma multiplicação de números primos. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos pegar aqui os 50. Como é que a gente vai fatorar os 50? Tem um método prático para facilitar a nossa vida, que é o seguinte: a gente escreve assim, pega o 50, desenha essa barra, e agora a gente vai tentar dividir os 50 por números primos. Então, a gente pode pegar lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá bom? Então, a gente pega pelo menor. Não tem uma ordem obrigatória, mas é legal pegar do menor porque você já vai eliminando quantas vezes ele divide. Então, no caso, o 2. Fazer 50 dá para dividir por 2? Dá 25. Então, por isso que nós vimos o critério de divisibilidade na aula passada, para ajudar a gente a saber se dá para dividir ou não, sem ter que fazer a continha. Por exemplo, aqui, 25. Dá por 2? Não, porque a última casa é ímpar, então não vai ser divisível por 2. Então, por 2 não dá mais. Então, eu vou tentar outro primo, no caso, o 3. Se você olhar aqui, 2 com 5 dá 7. E pelo critério de divisibilidade que nós vimos, se a soma fosse um número que fosse divisível por 3, esse número original também seria. Então, no caso, deu 7. E 7 não dá para dividir por 3. Então, esse número também não dá. Por isso, eu não vou conseguir dividir por 3. Vamos para o próximo número primo, que é o 5. O 5, a gente viu que se terminar em 5 ou 0, vai dar para dividir. No caso, a gente consegue. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. E aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Acabamos a continha. Essa é a ideia da fatoração. É só reescrever o 50 como um produto de números primos. Tá? Ele vai ser útil mais para frente, a gente vai encaixar em outras coisas. Mas aqui é só para apresentar a ideia. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que o 50 eu posso escrever como 2 vezes 5 vezes 5. É isso. Vamos aqui para mais um exemplo. Vou pegar o 75. Desenha a barra aqui. E vamos tentar dividir por 2? Não dá, porque esse 75 é ímpar. Por 3, se você somar aqui, 7 com 5 dá 12. Opa, então dá para dividir por 3. Aí você, se souber fazer de cabeça, você faz a continha do lado, não tem problema. 75 dividido por 3 vai dar 25. E agora a gente divide por 5, que a gente já viu que dá. Prontinho, acabou a fatoração. Quer dizer que 75 é igual a 3 vezes 5 vezes 5. É isso que a gente descobriu, por isso que é fatoração, porque está quebrando em fatores. Outro exemplo, 220. Começa do mesmo jeitinho, dá por 2 porque é par. Aqui vai dar 110, dá por 2 ainda, vai dar 55. Por 2 não dá mais. Por 3, se somar isso aqui vai dar 10, né? 5 mais 5, 10, não é divisível por 3. Então, o próximo número primo é o 5. 55 dividido por 5 vai dar 11. Aí, por 7 não vai dar. E 11 é o número primo, então a gente vai conseguir dividir por 11, o que vai dar 1. Então, quer dizer que o 220 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Certinho? Isso que é fatoração, não tem segredo. Agora vamos para uma outra coisa, que é o MMC. Ele é o mínimo múltiplo comum. O que isso quer dizer? Ele é o menor múltiplo que 2 ou mais números têm em comum. Então, exemplo, eu quero calcular o MMC de 6 e 8. Então, eu quero o menor múltiplo, menor número, que é múltiplo ao mesmo tempo do 6 e do 8. Isso que é o MMC. Então, para calcular isso, a primeira ideia que a gente vai ter vai ser listar os múltiplos de cada um deles. Então, os múltiplos de 6. Vamos começar aqui com 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Basicamente, a tabuada do 6, tá? E o do 8, a mesma coisa. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e segue assim. Você consegue reparar que tem valores que apareceram nas duas listas, certo? Como o 24 e o 48. Eles são múltiplos do 6 e do 8 ao mesmo tempo. Mas qual deles é o menor? É o 24. Então, o MMC
de 6 e 8 é igual a 24. Essa que é a ideia. Só que além de fazer esse método de listar, a gente tem uma outra forma, que é um pouco mais fácil. Pelo método prático, a gente consegue fazer sem listar. Então, vamos lá. Ele é parecido com a fatoração. Então, eu vou escrever aqui o 6, vou pôr uma vírgula e o 8, que são os números que eu quero achar o MMC. Eu vou desenhar aquela barra e agora eu só vou dividir por números primos também. Só que eu tenho que dividir os dois números. Então, aqui, vamos começar por 2. 2 consegue dividir o 6, vai dar 3. O 8 consegue ser dividido por 2, o que vai dar 4. Agora, por 2 eu ainda consigo? O 3 não, mas o 4 sim. Então, você vai seguindo até não dar mais. Então, fica aqui o 3, a gente copia. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui vai por 2 de novo. Vai dividir que vai dar 1. E a gente acabou uma parte. A gente acaba a conta quando todos os números que estão aqui chegam no 1. Então, agora eu vou pegar aqui por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Prontinho. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Então, quer dizer que o MMC de 6 e 8 é 24. Tá vendo? A gente calculou sem ter que ficar listando. Outro exemplo, vai. O MMC de 20 e 36. A gente faz no mesmo esquema. Vai dividir aqui por 2 dá 10. 36 dividido por 2 dá 18. Divide por 2 aqui vai dar 5 e 18 vai dar 9. Por 2 não dá mais. Vamos tentar por 3. O 9 a gente sabe que dá para dividir por 3 e dá 3. Aí 3 dividido por 3 vai dar 1. Enquanto isso, só fui copiando o 5 porque eu não podia dividir. Agora que a gente acabou aqui por 3, a gente vai para o próximo primo, que é o 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Beleza, agora a gente multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, e 36 vezes 5 vai dar 180. Portanto, o MMC de 20 e 36 é 180. Vamos para mais um exemplo, só que agora usando 3 números. Então, quero o mínimo múltiplo comum do 14, do 25 e do 40. Então, aqui dividindo por 2, 14 por 2 dá 7, o 25 a gente copia. 40 vai dividir por 2 vai dar 20. Aqui ainda dá, o restante nós vamos ter que copiar, mas o 20 a gente pode dividir. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para dividir por 2. Vai ficar aqui 5. Por 2 não dá mais. Por 3 também não dá, que a gente já viu esses números antes. E o 7 é primo, então, obviamente, não ia dar por 3. Vamos aqui por 5. Então, copio o 7. 25 vai ficar 5. No lugar do 5 fica 1, porque vai dividir por 5. Vamos dividir por 5 de novo. Vai ficar 7, 1 e 1. E mais uma vez aqui vamos dividir, só que agora por 7. Vai ficar 1, 1 e 1. Pronto, terminamos. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 5 vai dar 200, e 200 vezes 7 vai dar 1.400. Pronto, esse é o MMC entre 14, 25 e 40. Agora vamos ver o MDC. A ideia é um pouco parecida com o MMC. Enquanto o MMC é o menor múltiplo em comum entre um conjunto de números, agora o MDC é o maior divisor, que significa é o maior número que consegue dividir aqueles 2 ou 3 ou mais números, tá bom? Então, por isso fala aqui que é o maior número que divide 2 ou mais números. Então, exemplo aqui, vamos calcular o MDC de 12 e 18. Vamos listar quais são os divisores do 12 e quais são os divisores do 18. Então, você pode ver aqui que dos divisores do 12, a gente tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E do 18 é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Agora, você consegue achar divisores que são dos dois. Olha só, o 2, o 3 e o 6, eles estão aparecendo nas duas listas. Então, qual é o maior deles? É o 6. Por isso que a gente fala que o MDC de 12 e 18 é o 6. É o maior número que divide os dois. E assim como o MMC, a gente tem um método prático para fazer a conta um pouquinho mais rápido, sem ter que ficar listando. Então, vamos fazer aqui a continha para o 12 e para o 18.
a gente vai fazer do mesmo jeito do MMC. Só que a diferença é que agora eu tenho que dividir os números ao mesmo tempo. Então, no caso, dá para dividir por 2 tanto 12 quanto 18. Então, vai ficar aqui 6 e 9. Por 2, o 6 até dá para dividir por 2, mas o 9 não. Então, eu não posso. No MDC, eu só posso dividir quando vou dividir todo mundo. Só que 6 e 9, eu sei que consigo dividir por 3. Então, olha só, 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Tem algum número diferente do 1 que consegue dividir ao mesmo tempo tanto 2 quanto 3? Não. Então, a gente acabou o MDC. Aí a gente só multiplica os valores que estão aqui, 2 vezes 3 dá 6, e nós achamos o MDC. Tá vendo? Super fácil. Mais um exemplo aqui, do 60 e do 48. A gente monta o mesmo esquema e vamos dividindo. Dá por 2? Dá. Vai ficar aqui 30 e 24. Dá para dividir os 2 por 2? Dá. Vai ficar 15 e 12. Dá para dividir os 2 por 2? Não. Não, porque o 15 é ímpar. Então, vamos tentar outro primo, o 3. Bom, 15 e 12, eu sei que dá para dividir por 3. Então, vai ficar 15 dividido por 3 dá 5, e 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. Tem alguém que consegue dividir tanto 5 quanto 4 ao mesmo tempo, além do 1? Não. Então, aqui a gente termina e multiplica. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. Portanto, o MDC de 60 e 48 é 12. Beleza? Agora aqui, só para mostrar, antes que eu esqueça, vamos pensar uma situação assim. Eu tenho 9 e 8, e eu quero achar o MDC. Você consegue achar algum valor que divide o 9 e o 8 ao mesmo tempo? Se você tentar aqui por 2, o 8 você consegue, mas o 9 não. Se você tentar por 3, o 9 você vai conseguir dividir, mas o 8 não. Então, como que vai ficar nesse caso? Nesse caso, você não consegue nem fazer a continha. O único número que vai dividir os dois ao mesmo tempo vai ser 1. Então, nesse caso, o MDC é 1. Então, se eu escrevesse aqui MDC de 9 e 8, qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? É 1. Não tem outro. E em situações assim, nós falamos que o 9 e o 8, eles são primos entre si. Ou também são chamados de coprimos. É o mesmo significado. Então, quando dois números eles têm um MDC igual a 1, é a mesma coisa que dizer que eles são primos entre si ou coprimos. Agora, vamos para mais um exemplo. Dessa vez, a gente quer MDC de 3 números. Então, vou escrever os 3 números aqui. E eu vou tentar achar números que dividem os 3 ao mesmo tempo. Por 2 vai dar? Não, porque o 105 é ímpar. Então, já descarto o caso do 2. Por 3? Bom, 90 dá para dividir por 3, 180 também. O 105, se a gente somar os algarismos, vai dar 6. E a gente já viu a regrinha de divisibilidade, que nesse caso vai dar. Então, vou dividir por 3. 90 dividido por 3 vai dar 30. 105 dividido por 3 dá 35. E 180 dividido por 3 vai dar 60. Pronto. Dá por 3 ainda? Não, porque o 35 não dá. Então, vamos para outro número primo, o 5. Todos aqui terminam em 0 ou 5, então todos são divisíveis por 5. 30 dividido por 5 dá 6, 35 dividido por 5 dá 7 e 60 dividido por 5 dá 12. Aqui agora a gente não vai achar nenhum número que divide ao mesmo tempo o 6, o 7 e o 12, além do 1. Então, a gente acabou o MDC. A gente multiplica o 3 e o 5, vai ficar 15. Isso quer dizer que o maior divisor comum entre 90, 105 e 180 é o 15. Agora, essa parte aqui, normalmente não é ensinada no 6º ano, tanto opondo uma coisa extra, que é um outro método de você calcular o MDC, mas sem depender dos números primos. E ele é conhecido como algoritmo de Euclides, porque foi ele que propôs esse método de resolver. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar os exemplos que nós fizemos anteriormente, com aquele método prático, de fazer a continha parecida com a fatoração e o MMC, e vamos aqui calcular desse jeito, tá? Os mesmos valores, só que nessa estratégia. Primeira etapa é montar uma tabelinha como essa. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar os números que estão aqui do MDC e eu vou pôr aqui, um maior aqui e o menor nessa casinha aqui do lado.
A ideia é dividir o 18 pelo 12. Quantas vezes o 12 cabe no 18? Uma vez. Então, 12 vezes 1 dá 12, para 18, 6. E aqui embaixo a gente coloca o resto. Agora, a gente vai pegar o resto, vai trazer ele aqui e vai fazer o 12 dividido pelo 6. Aí, quantas vezes o 6 cabe no 12? Dá 2. 6 vezes 2 dá 12, para 12 nada. Quando você encontra o resto valendo zero, quer dizer que esse último divisor que você usou vai ser o MDC. E bate, que a gente já viu, certo? Então, aqui o MDC de 12 e 18 é o 6. Aí não precisou fazer toda aquela fatoração. Vamos fazer mais um exemplo aqui, do 60 com 48. Então, vou escrever o 60 aqui, o 48 para cá. Quantas vezes o 48 cabe no 60? Uma vez. Daí, 48 vezes 1 dá 48, para 60, 12. Aí, agora, eu vou pôr o 12 para cá. Quantas vezes o 12 cabe no 48? É 4, porque 4 vezes 12 dá 48, para 48 nada. Como a gente obteve aqui o resto sendo zero, esse último divisor que nós usamos vai ser o MDC. Portanto, o MDC de 60 e 48 é 12. Então, esse esquema é bem fácil, não depende de números primos, e você chega no resultado. Agora, a gente vai para outro caso em que você tem 3 números. Como é que a gente vai fazer? No caso, a gente faz entre 2 deles, pega o resultado e faz com o terceiro que a gente deixou. Aí, o resultado final daquela outra conta vai ser o MDC aqui geral dos 3. Então, no caso, eu posso pegar qualquer um dos 3. Vamos pegar aqui o 180 e o 90, tá? Mas poderia ser outra coisa. Quantas vezes o 90 cabe no 180? Bom, ele cabe 2. Então, 2 vezes 90 dá 180, para 180 nada. Como o resto deu zero, aqui você tem a 90, o MDC entre 180 e 90, eu já descobri que é 90. Beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer com o número que faltou. Então, eu vou pegar ali o 90, que foi o resultado da nossa conta. Não tem nada a ver com esse 90 especificamente, tá? E vou pôr aqui o 105 e o 90. Foi o número que faltou com o resultado da nossa conta. E vou ver quantas vezes o 90 cabe no 105. Bom, ele cabe uma vez. 90 vezes 1 dá 90, para 105, 15. Agora eu puxo o 15 para cá. Quantas vezes o 15 cabe no 90? Bom, cabe 6, pois 6 vezes 15 dá 90. Para 90, nada. Chegamos aqui com o resto zero e o nosso último divisor foi 15. Isso quer dizer que o MDC entre 105 e 90, que foi o resultado da nossa conta anterior, é 15. Isso quer dizer que o MDC geral dos 3 ali vai ser o 15. Então, dessa aula é isso. Te vejo na próxima.